Fala pessoal, beleza? Aqui é o Pedro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quando a gente pensa em Egito Antigo, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Provavelmente são elas. As imponentes e majestosas pirâmides de Gizé, se erguendo no meio do deserto. Essas estruturas são, sem dúvida, um dos maiores ícones da história da humanidade. Elas estão lá, de pé, há milhares de anos, desafiando o tempo, as tempestades de areia e, principalmente, a nossa compreensão. É quase impossível olhar para elas e não se perguntar: como? Como uma civilização de 5.000 anos atrás conseguiu construir algo tão grandioso, tão preciso, tão perfeito? A verdade é que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, com satélites, lasers e supercomputadores, muito sobre as pirâmides ainda é um completo mistério. Cada nova descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas. É um quebra-cabeça histórico que fascina e intriga arqueólogos, engenheiros e cientistas do mundo todo. Eles estudam, medem, escaneiam, mas as pirâmides guardam seus segredos a 7 chaves, como se estivessem nos dizendo que ainda temos muito a aprender sobre o passado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se, porque eu separei 10 motivos absolutamente impressionantes que fazem os cientistas coçarem a cabeça e ficarem de queixo caído até hoje. Vamos mergulhar fundo nos enigmas que cercam essas maravilhas do mundo antigo e entender por que elas são muito mais do que apenas túmulos de faraós. Então, já ajeita aí na cadeira, pega a sua pipoca e vem comigo desvendar os mistérios das pirâmides do Egito. Para começar, vamos falar de algo que coloca tudo em perspectiva: a altura. Por um tempo simplesmente absurdo, a Grande Pirâmide de Quéops foi a estrutura mais alta construída pelo homem em todo o planeta. Pensem bem nisso. Ela foi concluída por volta de 2560 a.C. e manteve esse título por mais de 3.800 anos. É mais tempo do que a existência de muitas civilizações inteiras. Durante milênios, nada, absolutamente nada que a humanidade construiu conseguiu superar seus impressionantes 146 metros de altura originais. Reis, imperadores, conquistadores vieram e se foram, impérios nasceram e ruíram, e a pirâmide continuava lá, no topo do mundo. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, foi apenas na Idade Média, por volta de 1311 d.C., que a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, com sua torre gigantesca, conseguiu finalmente superar a marca da pirâmide. E mesmo assim, essa torre desabou alguns séculos depois. A pirâmide não, ela continua lá. É um feito de engenharia tão colossal que só foi consistentemente superado com a chegada da Revolução Industrial e a era dos arranha-céus de aço e concreto, como o edifício Eiffel, no final do século XIX. Isso deixa os cientistas perplexos. Como uma sociedade da Idade do Bronze, sem ferramentas de ferro, sem guindastes modernos, sem sequer a invenção da roda para transporte de carga pesada, conseguiu erguer um monumento tão alto e duradouro. A precisão necessária para empilhar blocos de toneladas a essa altura, mantendo a estabilidade por milênios, é algo que desafia a nossa lógica sobre as capacidades tecnológicas daquela época. É um testemunho incrível da engenhosidade e da organização dos antigos egípcios. Quando falamos em pirâmides, a imagem clássica é a do Planalto de Gizé, com suas 3 gigantescas guardiãs do deserto. Mas e se eu te dissesse que o Egito não é o país com o maior número de pirâmides no mundo? Pois é, essa informação surpreende muita gente, inclusive os especialistas. O nosso vizinho do sul, o Sudão, abriga as ruínas do antigo reino de Kush, uma civilização que também foi profundamente influenciada pelos egípcios e que construiu suas próprias pirâmides. E eles não construíram poucas não. O Sudão tem mais de 250 pirâmides catalogadas,
mais do que o dobro das cerca de 118 encontradas no Egito. Essas pirâmides sudanesas, conhecidas como pirâmides de Meroé, são diferentes. Elas são mais íngremes, mais estreitas, e foram construídas para os reis e rainhas da Núbia. Embora não tenham a escala monumental das de Gizé, a sua quantidade impressiona e mostra que a tradição de construir pirâmides era muito mais difundida naquela região da África do que imaginávamos. Isso abre uma porta gigantesca para a imaginação e para a pesquisa científica, levantando uma questão fundamental que intriga os arqueólogos. Se uma civilização vizinha construiu centenas de pirâmides, quantas outras ainda podem estar escondidas sob as areias do tempo, não só no Egito, mas em toda a região? O deserto é vasto, e as condições para a preservação são perfeitas. A cada ano, novas tecnologias de sensoriamento remoto, como radares que penetram o solo e imagens de satélite, revelam anomalias e possíveis estruturas enterradas. A ideia de que ainda podemos encontrar complexos de pirâmides inteiros, perdidos há milênios, não é ficção científica. É uma possibilidade real que move expedições e pesquisas no mundo todo. Por muito tempo, a cultura pop, principalmente os filmes de Hollywood, nos vendeu uma imagem muito específica de como as pirâmides foram construídas, milhares e milhares de escravos, sofrendo sob o sol escaldante, sendo chicoteados por capatazes cruéis. Essa imagem é poderosa, dramática, mas segundo as evidências arqueológicas mais recentes, ela está completamente errada. Essa é uma das maiores reviravoltas na nossa compreensão sobre o Egito Antigo e deixa muitos historiadores e cientistas surpresos com a complexidade da sociedade egípcia. Escavações realizadas perto das pirâmides nas últimas décadas revelaram algo espantoso: uma cidade inteira, muito bem organizada, dedicada aos trabalhadores que construíram os monumentos. E esses trabalhadores não eram escravos. Eram operários qualificados, pedreiros, engenheiros e artesãos egípcios. As tumbas encontradas nesse local mostram que eles eram enterrados com honra, perto das pirâmides que ajudaram a erguer, um privilégio que jamais seria concedido a um escravo. Além disso, os restos mortais mostram que eles tinham uma dieta rica em proteína, com carne, peixe e cerveja, indicando que eram bem alimentados e valorizados. Essa descoberta muda tudo. A construção das pirâmides não foi um ato de tirania brutal, mas sim um projeto nacional gigantesco, que mobilizou a população em torno de um objetivo comum, provavelmente durante as épocas de cheia do Nilo, quando a agricultura era impossível. Era uma força de trabalho sazonal, rotativa e muito bem administrada. A logística para abrigar, alimentar e cuidar de dezenas de milhares de trabalhadores é, por si só, um feito de engenharia social tão impressionante quanto a própria pirâmide, mostrando um nível de organização estatal que os cientistas ainda lutam para compreender em sua totalidade. O Egito é sinônimo de deserto, e o deserto é sinônimo de calor extremo. Durante o dia, as temperaturas do lado de fora das pirâmides podem facilmente passar dos 40 ou até 50 graus Celsius. É um calor insuportável, capaz de desgastar qualquer material e tornar a vida extremamente difícil. Agora, o que é absolutamente chocante e desafia as leis da termodinâmica que conhecemos é o que acontece do lado de dentro. A temperatura no interior da Grande Pirâmide de Quéops permanece quase que milagrosamente constante, em torno de 20 graus Celsius. Isso mesmo, não importa o calor infernal do lado de fora ou o frio da noite no deserto. Lá dentro o clima é sempre ameno e estável. É como se a pirâmide tivesse um sistema de ar-condicionado natural embutido. Como isso é possível? Os cientistas ainda não têm uma resposta definitiva, mas existem várias teorias. Uma delas sugere que a imensa massa de pedra da pirâmide funciona como um gigantesco isolante térmico,
absorvendo o calor durante o dia e liberando-o lentamente à noite, mantendo o equilíbrio. Outras teorias mais complexas apontam para o design engenhoso dos poços de ventilação e das passagens internas. Alguns pesquisadores acreditam que esses dutos não eram apenas simbólicos ou para a alma do faraó, mas sim parte de um sistema de circulação de ar passivo, projetado para puxar o ar mais frio de baixo e expelir o ar quente por cima. Independentemente da explicação exata, a capacidade dos antigos egípcios de criar um ambiente com temperatura controlada dentro de uma estrutura tão massiva, usando apenas pedra e design, é um feito de engenharia bioclimática que até hoje inspira arquitetos e cientistas que buscam soluções sustentáveis para a construção. Quando um mistério é tão grande e desafiador quanto a construção das pirâmides, é natural que a imaginação humana tente preencher as lacunas. E nesse caso, a imaginação voou longe, muito longe. As teorias sobre como as pirâmides foram construídas vão desde as mais acadêmicas e complexas até as mais exóticas. E sim, estamos falando de alienígenas. A teoria dos antigos astronautas é uma das mais populares na cultura pop. Ela sugere que seres de outro planeta visitaram a Terra no passado e usaram sua tecnologia avançada para ajudar os egípcios a erguer esses monumentos. Essa ideia, por mais divertida que seja para filmes e séries, não tem nenhuma evidência científica para apoiá-la. Os arqueólogos e historiadores são categóricos em afirmar que as pirâmides foram obra da engenhosidade humana dos egípcios. No entanto, o simples fato de que a teoria alienígena persiste com tanta força mostra o tamanho do nosso espanto. É como se, para muita gente, fosse mais fácil acreditar em uma intervenção extraterrestre do que aceitar que uma civilização antiga pudesse ser tão avançada. Mas a verdade é que os próprios cientistas, embora descartem os aliens, ainda não chegaram a um consenso sobre o método exato da construção. Existem dezenas de teorias sendo debatidas no meio acadêmico. Alguns falam de rampas retas gigantescas, outros de rampas em espiral ao redor da pirâmide. Há teorias que sugerem o uso de água para lubrificar o caminho dos blocos, e outras mais recentes que propõem um complexo sistema de rampas internas. O ponto é, não existe uma resposta. A ciência ainda está investigando, e essa falta de uma explicação definitiva continua a alimentar o fascínio e o mistério, deixando a porta aberta para todo tipo de especulação. Vamos entrar agora na Grande Pirâmide, especificamente na chamada Câmara do Rei. Lá no coração do monumento, encontramos um objeto que representa um dos paradoxos mais intrigantes de toda a estrutura, um sarcófago de granito maciço. Ele está lá, vazio e sem tampa, mas o que assusta os engenheiros não é o que tem dentro dele, mas sim o seu tamanho. O sarcófago é apenas um pouco maior do que as passagens que levam até a câmara. Apenas um pouco, mas o suficiente para tornar impossível que ele tenha sido levado para lá depois que a pirâmide estava pronta. Pensem na logística. O sarcófago foi esculpido a partir de um único bloco de granito vermelho, um material extremamente duro e pesado, extraído de pedreiras localizadas a mais de 800 quilômetros ao sul de Gizé. Transportar esse bloco já seria um feito monumental, mas o verdadeiro quebra-cabeça é: como eles o colocaram dentro daquela sala? As passagens de acesso são estreitas, com curvas apertadas. Não há espaço para manobrar um objeto tão grande e pesado. Simplesmente não passa. A única conclusão lógica que os cientistas e egiptólogos conseguem chegar é absolutamente espantosa. O sarcófago deve ter sido colocado no local primeiro, e depois, a pirâmide inteira foi construída ao redor dele. Isso significa que o planejamento da construção teve que levar em conta a posição exata daquele objeto desde o primeiríssimo bloco de pedra assentado na base. Cada corredor, cada câmara, cada milímetro da estrutura foi projetado e executado com uma precisão assustadora para que, no final,
tudo se encaixasse perfeitamente em torno do sarcófago. É um nível de planejamento e previsão que parece quase sobre-humano para a época. Quando você olha para o Planalto de Gizé, especialmente de certos ângulos, seus olhos podem te enganar. A maioria das pessoas aponta para a pirâmide que parece ser a maior, a mais alta, e assume que é a famosa Grande Pirâmide de Quéops. Mas, na verdade, não é. A pirâmide que parece mais alta é, na verdade, a Pirâmide de Quéfren, a segunda construída no local. E isso não é um acidente. É mais um exemplo da genialidade e da astúcia dos arquitetos egípcios. Um truque que engana turistas e até pesquisadores desatentos há séculos. Como eles conseguiram criar essa ilusão de ótica? É uma combinação de dois fatores muito inteligentes. Primeiro, a pirâmide de Quéfren foi construída sobre um terreno um pouco mais elevado, cerca de 10 metros mais alto que a base da pirâmide de Quéops. Isso, por si só, já dá a ela uma vantagem visual. Segundo, o ângulo de inclinação de suas faces é um pouco mais íngreme. Isso faz com que ela pareça mais pontuda e, consequentemente, mais alta para quem a observa de longe. Na realidade, a pirâmide de Quéops é a verdadeira gigante. Originalmente com 146,6 metros, hoje ela tem cerca de 138 metros. A de Quéfren, por sua vez, tem 136 metros. A diferença não é enorme, mas Quéops é sim a campeã. O que deixa os cientistas fascinados é o planejamento por trás disso. Quéfren, filho de Quéops, queria construir um monumento para si que fosse tão impressionante quanto o de seu pai, mas sem desrespeitá-lo, construindo algo efetivamente maior. A solução foi criar uma obra-prima da engenharia e da perspectiva, que parece maior, mas não é. É um jogo de poder e respeito gravado em pedra. Na antiguidade, os gregos compilaram uma lista das obras mais espetaculares construídas pela humanidade, as 7 maravilhas do mundo antigo. Essa lista incluía os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Ártemis em Éfeso, o mausoléu de Alicarnasso, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandria. Todas essas eram sem dúvida criações magníficas. Mas hoje, onde elas estão? Desapareceram. Foram destruídas por terremotos, incêndios, guerras ou simplesmente pelo abandono e pela ação do tempo. Todas, exceto uma. As pirâmides de Gizé não são apenas a única das 7 maravilhas que ainda está de pé, como também são, de longe, a mais antiga de todas. Quando o historiador grego Heródoto as visitou, por volta de 450 a.C., elas já eram mais antigas para ele do que a civilização grega é para nós hoje. Elas já eram ruínas antigas e misteriosas para os próprios antigos. Essa longevidade é algo que simplesmente espanta engenheiros e cientistas. Como uma estrutura de pedra empilhada pôde sobreviver por quase 5.000 anos em uma região sismicamente ativa, resistindo a tudo que a natureza e o homem jogaram contra ela? A resposta está na sua forma e na sua construção. A base larga e a forma piramidal garantem uma estabilidade estrutural quase perfeita, tornando-a incrivelmente resistente a terremotos. A qualidade do trabalho em pedra e o encaixe preciso dos blocos, muitos deles sem argamassa, distribuíram o peso de forma tão eficaz que a estrutura se tornou praticamente uma montanha artificial. Elas sobreviveram sem aço, sem concreto armado, sem nenhuma das tecnologias que consideramos essenciais para a durabilidade de grandes construções hoje. Elas são um paradoxo de pedra, um monumento à engenharia que provou ser mais duradouro que impérios. Quando olhamos para as pirâmides hoje, vemos essas gigantescas estruturas de pedra amarelada, com degraus ásperos e desgastados pelo tempo. É uma imagem icônica, imponente, mas não é nem de perto a aparência que elas tinham quando foram concluídas. O que vemos hoje é apenas o esqueleto, o núcleo estrutural da pirâmide.
Originalmente, elas eram cobertas por uma camada de revestimento de calcário branco, extraído das pedreiras de Tura, do outro lado do Nilo. E esse calcário não era fosco. Ele era polido até brilhar intensamente. Imaginem a cena no meio do deserto, sob o sol africano, erguiam-se 3 montanhas brancas e lisas, tão polidas que refletiam a luz do sol como um espelho gigantesco. Elas seriam visíveis a quilômetros de distância, brilhando como joias divinas. No topo da Grande Pirâmide, acredita-se que havia uma peça chamada Pyramidion, uma pedra em forma de pirâmide em miniatura que poderia ter sido folheada a ouro ou electrum, uma liga de ouro e prata. O efeito visual teria sido absolutamente deslumbrante, algo de outro mundo. O que aconteceu com todo esse revestimento? Infelizmente, ele se perdeu com o tempo. Um grande terremoto em 1303 d.C. soltou muitas dessas pedras de revestimento. Mais tarde, elas foram sistematicamente retiradas e reutilizadas para construir mesquitas, fortalezas e outras edificações na cidade do Cairo, que crescia ali perto. Hoje, apenas um pequeno pedaço desse revestimento original ainda pode ser visto no topo da pirâmide de Khafre. Isso deixa os cientistas com uma sensação agridoce. Por um lado, eles admiram a estrutura que sobreviveu. Por outro, sabem que nunca poderemos ver as pirâmides em toda a sua glória original, como os antigos egípcios as viam. Já falamos da altura, da precisão, do design, mas agora vamos falar do elemento mais básico e talvez o mais assustador de todos, o peso. A Grande Pirâmide de Quéops é composta por cerca de 2.300.000 blocos de pedra. Cada um desses blocos pesa, em média, 2,5 toneladas. Isso é o peso de um carro grande como uma SUV. E essa é só a média. Alguns dos blocos, especialmente as vigas de granito que formam o teto da Câmara do Rei, pesam entre 50 e 80 toneladas. 80 toneladas! É o peso de um tanque de guerra moderno ou de uma locomotiva. Agora, pare e pense no desafio. Estamos falando de uma civilização de quase 5.000 anos atrás. Eles não tinham guindastes, não tinham tratores, não tinham caminhões. Eles precisaram extrair esses blocos monstruosos das pedreiras, transportá-los por quilômetros, muitos deles através do rio Nilo, e depois erguê-los a alturas de até 140 metros, encaixando-os com uma precisão milimétrica. Como? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 6 milhões de toneladas, que é o peso estimado da Grande Pirâmide. Os cientistas propõem teorias que envolvem trenós de madeira sendo arrastados sobre areia molhada para reduzir o atrito e sistemas complexos de rampas e alavancas. Mas mesmo com essas teorias, a escala do trabalho é difícil de compreender. A organização da mão de obra, a coordenação e a força física necessárias para mover e posicionar milhões de toneladas de pedra com ferramentas da Idade do Bronze é um feito que beira o impossível. É por isso que, mesmo com todas as explicações, olhar para um daqueles blocos e imaginar o esforço para colocá-lo ali continua a ser um dos motivos que mais assusta e fascina os cientistas que estudam as pirâmides. E é isso, pessoal. Esses foram os 10 motivos impressionantes pelos quais as pirâmides do Egito assustam os cientistas. Da sua altura recorde à sua temperatura interna controlada, do sarcófago impossível ao brilho ofuscante que elas um dia tiveram, cada aspecto dessas estruturas é um convite ao assombro e à admiração. Elas são muito mais do que tumbas antigas. São cápsulas do tempo, monumentos à engenhosidade humana que nos lembram, de forma humilde, que ainda há muitos segredos escondidos nas areias do tempo e que talvez nunca tenhamos todas as respostas. A cada nova descoberta, a cada nova teoria, o mistério parece se aprofundar e o nosso fascínio só aumenta. As pirâmides nos desafiam a repensar o que sabemos sobre o passado e sobre as capacidades das civilizações antigas. Elas são a prova de que,
Com organização, conhecimento e uma visão grandiosa, os seres humanos são capazes de feitos que ecoam pela eternidade. E continuar a estudá-las não é apenas sobre entender o passado, mas também sobre nos inspirarmos para o futuro. Espero que vocês tenham curtido essa viagem ao Egito Antigo tanto quanto eu. É um assunto que me fascina e que com certeza ainda vai render muitos outros vídeos. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E o mais importante, se inscreva no canal para mais vídeos como este. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí embaixo qual desses motivos te deixou mais de queixo caído. Um grande abraço e até a próxima!